Olá, estamos aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor. Estamos trabalhando a série A Vida de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a última ceia. Na última semana, o pastor Marcos nos trabalhou um tema muito importante também, conflitos. E conflitos eles existem e permanecem, inclusive aqui na ceia do Senhor, né, nesse estudo que teremos hoje, vai haver um conflito ali de pensamentos, de atitudes, e cabe a nós cristãos observarmos e verificarmos como nós devemos nos conduzir segundo a orientação do Senhor Jesus, também com relação à nossa vida de prática e fé. Então nós vamos orar primeiramente, depois vamos ler o texto. Se você não pegou a sua Bíblia, o estudo de hoje está baseado, além de alguns textos paralelos, em João, Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 1 ao 17, onde nós teremos ali a narrativa de algo tão especial que Jesus promoveu. Então vamos orar primeiro. Pai querido, nós te louvamos, Senhor Deus, pelas vidas dos teus servos que buscam fazer, compreender e agir conforme a tua orientação. Que o Espírito Santo nos dê agora o conhecimento, o discernimento e o aprofundamento nesse texto tão especial da tua palavra, narrada, Senhor Deus, pelo teu servo, mas sim orientada e inspirada pelo Senhor. Que o Senhor fale conosco, Pai, e abençoe esse momento que teremos de estudo, em nome de Jesus. Amém. Então, o tema de hoje é a última ceia. Eu, quando estudava sobre esse tema e sobre esse estudo aqui, eu comecei a pensar assim, qual será a minha última ceia, né? Qual será aquela ceia que eu participarei com os irmãos em comunhão? Todo primeiro domingo do mês nós temos, né, tanto pela manhã quanto à noite. E aí eu fiquei imaginando, né, haverá uma última ceia, ou com a vinda do Senhor, ou com a partida para estar com o Senhor, como diz o apóstolo Paulo, que é muito melhor, mas ainda aprove ao Senhor de estar com os irmãos. Por isso, pense um pouco sobre isso, né? A última ceia, como nós estaremos nessa última ceia, né? Nós vamos observar isso diante daquilo que Jesus ensinou, são lições a respeito daquilo que ele deixou implícito a ser praticado na ceia do Senhor. Vamos ler o texto então, queridos? Diz assim a palavra do Senhor, João, o Evangelho de João, capítulo 13, de 1 a 17. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos, e os enxugar-los, com a toalha com que estava cingido em volta da sua cintura. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e lhes disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça? Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem era o traidor, e foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando-se à mesa, perguntou-lhes, compreendeis que vos fiz? Vós me chamais mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vos deveis lavar os pés um dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Amém? Queridos, que coisa maravilhosa, né? A última ceia foi algo tremendo, um momento de comunhão. Foi o último momento de comunhão ali de Jesus com os seus 12 apóstolos antes da sua morte. Marcos diz que aconteceu no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal. Marcos 14, 12. Esse fato já apontava para o sacrifício do verdadeiro e único cordeiro pascal. João Batista, quando viu Jesus, lá no capítulo 1, 29 de João, ele disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aquele momento da ceia, relembrando a saída do povo do Egito, que houve uma libertação especial da parte de Deus, agora estava havendo o Cordeiro Pascal, que ali estava Jesus, para promover a saída do pecado para a vida eterna. Então os discípulos prepararam a refeição da Páscoa conforme as orientações de Jesus. Jesus havia dado algumas orientações de qual seria o local e tudo mais. E eles, à noite, ele e os 12 foram até, se reclinaram à mesa e começaram a comer. Durante essa refeição, duas coisas surpreendentes aconteceram. Jesus anunciou que um dos 12 iria traí-lo. E indicou quem seria. Em Marcos 14, 18 a 20, ele vai tratar desse assunto também. Vai ser relatado por Marcos. E além disso, instituiu a chamada Ceia do Senhor. Nós chamamos
de maneira coerente com a Bíblia, ceia do Senhor. Não santa ceia, ela não há algo de santo ou especial com relação à prática da ceia, mas a ceia é do Senhor, ou seja, criado por ele para memorial, para que soubéssemos da sua morte e ressurreição e também que ele está nos informando que voltaria. Então a ceia do Senhor, uma refeição, substituiria a Páscoa judaica. Para o judeu, a prática da Páscoa faz um sentido tremendo, porque foi a libertação de um povo. E isso apontaria para a sua morte sacrificial na cruz, que é a salvação de todo aquele que nele crê. Então, para nós, na nova aliança, a ceia do Senhor, perdão, a ceia do Senhor é realmente o ponto hoje a ser praticado. A Páscoa nós fazemos, evidentemente, como memorial, lembrando que os nossos irmãos queridos que confiavam em Deus foram libertos também através da ação da saída do povo de Deus do Egito. Então, no entanto, outro fato extraordinário nesse episódio, o qual é relatado apenas no Evangelho segundo João, que nós lemos, foi o fato de Jesus, antes de começarem a comer, quando já estavam inclinados à mesa, ele se levantou, Jesus, tirou a capa, colocou uma toalha em volta da sua cintura, e depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Todos ficaram muito surpresos com essa atitude do Mestre. E sobre ela que vamos estudar então hoje, que o Espírito Santo nos faça cada vez mais servos, como o Senhor nos ensinou e nos deu exemplo. Então, com base nesse texto de João 13, de 1 a 17, depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? No versículo 12. E ao lavar os pés dos seus discípulos, Jesus estava ensinando a servir, a agirem como servos. Dessa atitude, então, podemos extrair 7 lições de Jesus quanto ao servir. Vamos ver quais são elas. Primeira lição: o servo é aquele que faz o que os outros não querem fazer. Então, na Palestina, no século I, as ruas e estradas eram poeirentas e as pessoas andavam descalças ou com sandálias. Por causa disso, ao chegarem às suas casas, seus pés estavam sujos. Assim, algumas residências tinham um escravo designado exclusivamente para lavar os pés das pessoas que ali fossem entrar. Por ser considerado um serviço dos mais baixos e humildes, esse escravo era tido como o menor dentre os demais. Havia um escravo que ele fazia esse procedimento de lavar os pés daqueles que chegavam naquele lar, naquela casa, e ele era considerado como o mais simples personagem daquela residência, Então, ao chegar ao local onde seria realizada a última ceia, Jesus e seus discípulos estavam com os pés sujos, evidentemente, e eles caminhando pelas vias poeirentas para chegar até ali. Entretanto, naquele local não havia um escravo para lavar os pés. Isso certamente estava gerando um grande desconforto entre os discípulos ali, pois eles estavam reclinados à mesa, assentados sobre almofadas e os pés sujos. Vale lembrar aqui que a mesa desse tempo não é como nós temos hoje, que tem pés que mantém uma altura que nos dá um certo conforto sentado na cadeira. Naquela época era sentado ao chão e os pés ficavam próximos das pessoas e até mesmo da mesa. Apesar disso, entretanto, ao que parece, ninguém se dispôs a fazer o serviço de lavar os pés. Daqueles homens que ali estavam, discípulos de Jesus, nenhum. Jesus deu um tempo, Então Jesus, percebendo que nenhum deles se prontificava a isso, ele mesmo se levantou e o fez. Ele fez o que os outros não queriam fazer. Por achar, talvez, evidentemente, que era um serviço considerado até humilhante. Porque a pessoa que assim o fazia não era taxada como uma pessoa de prestígio, mas sim alguém simples e alguém que estava fazendo aquilo até por uma obrigação. Então, ele fez o que os outros não queriam fazer. Por isso nós vamos para um segundo exemplo, uma segunda lição que nós temos dentro dessa atitude de Jesus, é que o servo é aqueles que estão atentos, ou que está atento às necessidades. Vou repetir, servo é aquele que está atento às necessidades. A primeira lição nos leva à segunda. Nós observamos se alguém está disposto ou não. A primeira lição nos leva à segunda. Ao se levantar da mesa com a intenção de lavar os pés sujos dos presentes, Jesus se mostrou atento às necessidades daquele momento. Era necessário aquilo. Era o momento certo. Não seria agradável e correto eles participarem de uma refeição tão importante como aquela, com os pés sujos, a incomodar a todos. Então eles precisavam ser lavados. Na Páscoa, mais ainda, porque para o judeu desse tempo e até hoje, é um momento muito especial e deve ser feito com a maior reverência e qualidade possível. Então o servo ele fica atento àquela questão, é aquele que está atento às necessidades. Isso nos leva ao terceiro ponto, que servo é aquele que tem o servir como prioridade. As duas primeiras lições nos levam à terceira. Ao perceber a necessidade dos pés sujos serem lavados e que ninguém dispunha a fazê-lo, Jesus não deixou isso para depois, mas prontamente se levantou e aí então foi sanar aquele problema
que era uma prioridade e que não podia ser adiado. Então nós temos já algumas ações aqui mostrando nesses 3 primeiros pontos. Primeiro, serve aquele que faz o que os outros não querem fazer, serve aquele que está atento às necessidades e serve aquele que tem o servir como prioridade. Jesus tinha o servir e tem o servir como prioridade. Quarto exemplo que Jesus nos dá nessa lição é que servo, e lição também, servo é aquele que não se importa em se humilhar. Né? O que falariam de uma pessoa de nível elevado que fosse lavar os pés dos outros? Seria algo cogitado, evidentemente, como algo inferior, algo que não era comum. Por que nenhum dos discípulos se prontificou a lavar os pés sujos? Né? Porque aquele era o serviço do menor dos escravos e nenhum deles estava disposto a passar por isso. Jesus, entretanto, não se importou em se humilhar e servir cada um deles, como se fosse o menor. Ele se levantou e o fez porque o servir era mais importante que a reputação. Então muitas pessoas, evidentemente, se acham num nível tão elevado que elas querem que outros façam aquele serviço mais simples, modesto e importante, evidentemente, como era lavar os pés para a refeição e para a higiene, evidentemente, do momento. Então há muitas pessoas que, pela sua reputação, não servem, acham que devem ser servidos. Isso é terrível. E aí, então, quando uma pessoa age dessa forma, não está seguindo um exemplo coerente de que Jesus nos mostrou. Servo também, o quinto exemplo, serve aquele que não se preocupa em ser o maior também. A quarta lição que nos leva à quinta, durante a ceia, Jesus disse: o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, ou o menor, aquele que governa, como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Lucas 22, 26 e 27 nos fala isso. Então, ao lavar os seus pés, os discípulos, Jesus, apesar de ser o mestre e o Senhor, não se preocupando em ser o maior, tomou para si o lugar de menor. Exemplo maravilhoso, irmãos. Dentro desse conceito, Jesus ele era servo e Senhor. Né? E assim nós devemos agir como servos, reconhecendo que Ele é o Senhor e que Ele fez por nós algo que nós não faríamos. A redenção, a salvação, é algo que só cabia a Ele como Senhor sendo servo. Servo do Deus vivo, verdadeiro, e obedecendo a sua ação de salvar, morrendo na cruz e ressuscitando. E assim nós somos salvos hoje. Então, o Senhor não se preocupou em ser o maior e tornou para si o lugar de menor. O sexto exemplo que nós vemos de lição, servo é aquele que tem consciência de quem é. Por isso serve. Infelizmente, nos dias de hoje, as pessoas não têm mais consciência de quem é. Vivem muito pela ilusão e pela estratégia de que as outras pessoas são mais importantes, eu quero ser igual, eu quero copiar. Né? Mas esse copiar era com o sentido de não ser humilde, sim superior. Por isso o servo é aquele que tem consciência de quem é e por isso serve. Por isso serve. Por que Jesus não se importou em se humilhar e não se preocupou em ser o maior? Dá para pensar um pouco sobre isso? Porque ele tinha consciência de quem era. Ele sabia que era o Filho de Deus, sua alma não estava marcada por complexos e rejeições que o fizesse se sentir inferior e humilhado ao fazer aquilo. Então João 13, 3 diz: Jesus sabia que o Pai o havia colocado todas as coisas debaixo do poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Aquele que não tem para si claramente a sua identidade, não consegue servir. Então serve aquele que tem consciência de quem é, por isso serve. Então nós podemos ver, dentre esses 6 que nós já analisamos, é que serve aquele que faz o que os outros não querem fazer, serve aquele que está atento às necessidades do próximo, serve aquele que tem o servir como prioridade, serve aquele que se importa em se humilhar, não se importa em se humilhar, serve aquele que não se preocupa em ser o maior, não fica correndo atrás de nome, fama, ou prestígio, ou bater palmas pelo aquilo que faz, e serve aquele que tem consciência de quem é. Por isso serve. Nós temos que ter consciência de quem nós somos servos. Fomos chamados para uma missão, fomos chamados para levar a salvação de Cristo Jesus às pessoas, fomos chamados para ajudar o irmão que está ao nosso lado, para auxiliar em oração, em apoio, até na área financeira, na área emocional. Qualquer, nós todos, não é só pastor que tem essa função, irmãos. Todos nós fomos chamados para ser servo. E aí nós precisamos ter consciência dessa identidade, né, de que nós somos servos do Senhor. Né? E o sétimo exemplo e lição que Jesus nos dá, servo é aquele que age com altruísmo. Age em favor do próximo. Por fim, o servo é o que olha mais para a necessidade dos outros do que as próprias. O altruísmo ela tem essa função de você olhar para as dificuldades dos outros e muitas vezes até penalizar a sua própria condição para que aquele seja servido e haja um equilíbrio. Então os pés de Jesus também estavam sujos. Mas ele preferiu se levantar e lavar os pés sujos dos seus discípulos. À semelhança do bom samaritano da parábola, ele não agiu com egoísmo, mas sim com altruísmo, verdadeiramente amando o seu próximo. Lucas 10, de 27 a 37. Né? Então, quando amar o próximo,
É um mandamento coexistente com o maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas, toda a nossa força, toda a nossa capacidade, toda a nossa inteligência, né? Assim está o amor ao próximo. Então, ao lavar os pés dos seus discípulos, Jesus lhe ensinou o que é ser um servo. Após isso, ele lhes disse: vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo o senhor e mestre de vocês lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. João 13, do 13 ao 17. Irmãos, aqui cabe dizer algo interessante. O lavar os pés ali foi uma parábola, uma maneira de Jesus expressar o sentimento que nós devemos ter, e não a prática apenas lavar os pés uns dos outros. Se for necessário lavar o pé de alguém, nós lavaremos. Mas o lavar os pés não tem nenhuma conotação espiritual, era uma prática, era um costume judaico. Hoje nós não temos, né? O Brasil não tem. Eu sei que a cultura japonesa, se não me falha a memória, eles não entram nas casas calçados, eles tiram os calçados e entram descalços nas residências. Evidente, eu concordo, e aqui em casa nós temos essa prática de deixar os calçados à entrada. Porque esse calçado vai pisar na rua em tantas coisas que nós não queremos poluir, né, o nosso lar. Mas a prática aqui é do servir. A vez lavar o pé de alguém é ajudá-lo com remédio, é ajudá-lo em oração, é servir, de modo geral, não só lavar o pé. Lavar o pé seria muito simples, seria muito prático, né? Seria muito facilitado. Mas Jesus está ampliando aqui a ideia de servo. Servo é aquele que faz mais, não lavava só os pés do servo. Ele tinha outras atividades, outras funções, mas o lavar os pés era uma delas, na hora certa, na hora que fosse necessário. Então, depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus os desafiou a fazerem o mesmo. Precisava lavar os pés novamente ali, um do outro? Não, já estava lavado, né? Eles lhe haviam dado um exemplo a ser seguido. Se ele, sendo mestre e senhor, havia lhes lavado os pés, por que eles não fariam o mesmo? Qual seria o motivo, né? Por acaso eles eram maiores do que ele, do que Jesus, de forma alguma? Claro que não. Eles deveriam agir como servos. Uma lição, né? Aqueles meninos tiveram uma oportunidade tremenda de aprender juntamente com o Senhor e Salvador e o mestre dos mestres, né? Assim Jesus espera que os seus discípulos de ontem e de hoje façam o que os outros não querem fazer, irmãos. Façam o que os outros não querem fazer. Estejam atentos às necessidades. Tenham o servir como prioridade. Não se importem em se humilhar. Não se preocupem em serem os maiores. Fique correndo atrás disso. Tenha consciência de quem são e sirvam. Tenha consciência da tua identidade de servo e sirvam. E haja com altruísmo, com a intenção de abençoar os outros, né? Quais são os desafios que nós temos diante de um estudo como esse hoje? Sobre a última ceia. Como está a sua vida em relação às 7 lições de Jesus quanto ao servir? Né? Como está a sua vida em relação a essas 7 lições, né? E eu repito aqui quais são. Servo é aquele que faz o que os outros não querem fazer. 2. Servo é aquele que está atento às necessidades. 3. Servo é aquele que tem o servir como prioridade. 4. Servo é aquele que não se importa em se humilhar. 5. Servo é aquele que não se preocupa em ser o maior. 6. Servo é aquele que tem consciência de quem é, por isso serve. E 7. Servo é aquele que age com altruísmo. Você está disposto a seguir o exemplo de Jesus e ser um servo? Como poderia fazer isso? O que você poderia fazer para demonstrar que você é um servo? Todos os dias nós temos a oportunidade de ser servo, de ajudar alguém. Todo dia alguém está pedindo algo para nós. E como que nós agimos diante desse quadro? Com repulsa ou com julgamentos? Temos que tomar cuidado. Claro que nós vamos ajudar a pessoa para o bem. Jamais faríamos algo para trazer o mal para a vida de uma pessoa inconscientemente. Só se for inconscientemente. Conscientemente nós queremos o bem. Quais são as oportunidades que você e a célula, sua célula, pode ter para servir, né? Você como célula, conhecendo os irmãos que ali estão, ou conhecidos próximos teus, qual é a oportunidade que você e a sua célula pode ter para servir, né? Nós podemos, além de orar, podemos convidar, podemos apoiar, podemos até mesmo ajudar, seja lá a circunstância que for, financeira, né, ou emocional. Quais são as oportunidades? Sempre haverá a oportunidade de servir, de ajudar alguém. E por fim, felizes são os que servem. Palavra de Jesus, né? Bem-aventurado nós somos quando nós servimos. Quando a gente pode, sem tocar trombetas aqui, né?
quando a gente observa que está fazendo a vontade do Senhor. Querido, a última ceia, né? Nós teremos todos os primeiros domingos, nós temos a ceia, já falei, né? E você, entre uma ceia ou outra, um dia nós teremos que nos encontrar com Jesus. Como é que tá teus pés? Está limpo? Alguém lavou para você? Você lavou o pé dos outros, no sentido de ajudar, de esforçar para o bem geral, né? Que fique como reflexão nessa noite a nossa vida. Eu não tenho condição, pastor, eu tenho dificuldades, eu tenho algum problema de saúde. Você pode orar, você pode conversar com aquela pessoa. E sempre é possível ajudar, por mínimo que seja. Seja humilde a ponto de entender que uma mínima ação pode trazer uma grande solução. Por isso a minha palavra é que Deus nos abençoe a ser cada vez mais servos e abençoadores para aqueles que precisam. Vamos orar e pedir a conclusão do Espírito Santo em nossa ministração desse dia, desse estudo, para que Ele complemente e que faça calar no nosso coração. Em nome de Jesus. Pai querido, nós te agradecemos por esse momento de estudo e pedimos que o Senhor complemente tudo aquilo que é necessário. Como servos do Senhor, somos dependentes do Senhor. Temos, Senhor Deus, a oportunidade de servir, por isso te agradecemos. E que o Senhor permita, Pai, que essas 7 lições sejam visíveis na nossa prática de vida e de fé. De prática de servir ao Senhor, na prática de servir ao próximo, e principalmente, Senhor Deus, adorando e glorificando o Teu nome, dando glória a Deus por tudo que nos tem permitido. Muito obrigado, Senhor Deus, e fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te guarde, te dê a paz, faça resplandecer o seu rosto sobre você e que você possa ser uma bênção na vida de tantos quanto conhece. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Amém.